dentro da atividade no campo do teatro, do humor, do rádio, sem perder a inovação. Como lembrou o Cal aqui, a possibilidade, como disse um dia, o grande Charles Darwin, a sobrevivência não é do mais forte, mas é do mais apto. Se fosse a sobrevivência do mais forte, os dinossauros estariam conosco ainda, e não estão. E nesse sentido, eu fico feliz com essa acolhida que o Chagas oferece, mas ainda vindo de alguém que também partilha a mesma naturalidade que o grande Chico Anísio, da nossa boa memória, e que, claro, nos deixou fisicamente, mas está conosco, porque, como diz a filosofia, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, claro, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade vem e fica na nossa obra. Afinal de contas, um grande poeta alagoano, que infelizmente morreu também em 2012, no mesmo ano que Chico Anísio, que foi o grande, o especial Ledo Ivo. Ledo Ivo dizia, o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra e o resto só sobra. Olha que coisa interessante, Einstein tem uma frase clássica. Ele que nasceu, como sabem, no dia 14 de março de 1879, um homem genial. Ele disse um dia, e você sabe, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Cuidado, eu sou professor há 42 anos. Sou professor titular de universidade, tenho doutorado, 30 livros publicados. Será que eu já estou pronto? Não no mundo de mudança e velocidade. Vou contar uma coisa para você que talvez você não tenha notado, porque você trabalha, mas o mundo está mudando. Você já tinha notado isso? Você diz, é óbvio, Cortella, você não veio no final de tarde desse falar uma coisa tão evidente como essa. Cuidado, a novidade não é a mudança do mundo, porque ele sempre mudou. A novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Nunca em toda a história nós tivemos alterações tão velozes em relação à tecnologia, ao modo dos negócios, ao conhecimento. Você sabe disso. Nos últimos 50 anos, houve mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Isso significa que nós temos de ter uma inteligência mais apurada. Nós não podemos perder a oportunidade de renovação. Nós não podemos deixar de ir buscar aquilo que cria para nós futuro e, portanto, dá densidade àquilo que temos de fazer. Mudou tanto que eu vou contar uma coisa que talvez você não imagine. Meu aluno de 18 anos não usa pendrive. Tem gente aqui que não começou a usar ainda. E ele já não usa. Outro dia eu falei, vocês, por favor, entreguem os trabalhos em pendrive. Pendrive? Não tem onde pôr no tablet, professor, não tem entrada USB. Eu falei, ué, onde vocês armazenam as coisas? Falaram, na nuvem. De nada adianta, eu sou professor titular da PUC São Paulo, 20 anos na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte, dei aula na GV durante 15 anos e não há lugar marcado no futuro. Não há lugar marcado no futuro nem para pessoas, nem para empresas, nem para time de futebol. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, numa churrasqueira, na direção de uma nação. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Idoso é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho você pode ser com 15 anos de idade, 20, 40, 70. Tem menino de 15 anos de idade que já está velho. Cheio de certeza, acha que já sabe. Aliás, ele acha que ele que fundou o mundo, que o mundo começou com ele. Tem gente de 40 anos de idade que já está velha. Tem gente de 70 que não envelheceu. Não confunda idoso com velho. Num mundo de mudança e velocidade, o maior risco é ficar velho. Velho na prática, velho no negócio, velho na maneira de fazer, velho na capacidade de aprender. Por isso, um museu, ao contrário do que pensam os tolos, não é um lugar para coisa velha. Lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem. O museu é um lugar para coisa idosa, porque o idoso tem valor. Eu ensino filosofia. A pessoa mais jovem que eu ensino morreu há 2.500 anos.
Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, Pitágoras. Como é que eu ensino alguém que morreu há 2.500 anos para um menino que nasceu em 1998? Só tem uma saída. É a capacidade de mostrar que há um pensamento que é idoso, há uma prática que é idosa. Por isso, cuidado. Inovar não é sempre criar o inédito. Muitas vezes inovar é dar vitalidade ao antigo. Isto é, aquilo que se provou correto. Na vossa atividade, na atividade especialmente do varejo, na capacidade de distribuição, tem coisas que são antigas, mas não são velhas. O contato pessoal, o conhecimento do mercado, a customização. Mas tem coisas que são ultrapassadas. Que é o não uso de uma tecnologia mais estruturante. A incapacidade de renovar a mensagem daquilo que se faz. Há dificuldade de alguns entenderem que nenhum de nós é pronto. Há pessoas que caem numa armadilha. Há gente que acha que ela já é perfeita. Em latim, perfeito significa feito por inteiro, feito por completo, isto é, terminado. Só tem um tipo de humano perfeito, o cadáver. Porque ele não pode mais se modificar. Por isso, cuidado para não ficar velho. O problema não é se você conheceu o Ayrton Senna, é se você deixou a cabeça lá. O problema não é se você fez curso de datilografia. Isso pode indicar apenas que você é antigo ou antiga. O problema é se você deixou a cabeça lá. No mundo de mudança e velocidade, qual é o maior risco? Você ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Aliás, existia no antigo Orkut. Antigo Orkut. O Orkut é de 2004. Foi fundado junto com o Facebook. Desapareceu. Não tem mais lugar marcado no futuro. Nem no futebol. Às vezes eu comento futebol na Rádio Globo CBN. Quem não trabalha faz várias coisas. E uma das coisas curiosas é que ali há um anúncio que você já viu. E é verdade. Há 30 anos, atenção, há 30 anos um jogador de futebol corria em média, durante uma partida, a distância de 6 quilômetros. Não a velocidade, a distância percorrida em campo, numa partida era de 6 quilômetros. Hoje é de 11 quilômetros. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida e não mudou o número de jogadores. E quase que dobrou a distância a percorrer. O que mudou? A estratégia, a velocidade, o modo de fazer. Não tem lugar marcado no futuro. O adolescente que está na universidade, ele não tem memória de vitória nossa em Copa do Mundo. Trazê-lo aqui para ver o Ronaldo, que é uma pessoa admirável, estupenda, mas para ele é uma coisa do passado. Para nós, não. Nossa vitória em 2002 foi decisiva. Quem nós vencemos em 2002? A Alemanha. No final, 2-0, 2 gols do Ronaldo. O que fez a Alemanha, quando perdeu um jogo na final, sentou e chorou? Não. Levantou e passou 12 anos se preparando. E bem. E bem. Mudou técnico, se reinventou, mudou o modo de fazer, criou seleção de base. Veio para cá na Copa de 2014, um mês antes. Ficou no sul da Bahia para se aclimatar. Fez uma coisa incrível. Não dava intervalo entre um jogo e outro. Porque num torneio como a Copa, onde só tem 7 jogos para quem chega no final, não dá para jogar hoje e parar para descansar. Tem que treinar amanhã. Só tem 7 jogos na Copa para quem vai à final. O Brasil não. Montou a seleção em cima da hora. Os jogadores não se conheciam. Nós não conhecíamos os jogadores. Você não sabia onde ele jogava, qual era o time que ele jogava. Ficamos tão desestruturados que quando perdemos nosso melhor, o time acabou. No dia 8 de julho de 2014, no Mineirão, a seleção alemã entrou em campo com medo de perder de novo. E o Brasil entrou em pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. Você tem medo do teu negócio não dar certo, que bom, tome providência. Você tem medo do Brasil ter dificuldade de crescimento. Ótimo, vá buscar. Mude o que precisa ser mudado. Você tem pânico, é outra coisa. O pânico paralisa, o medo deixa em estado de alerta. A seleção brasileira entrou em campo em pânico. E aí você diz assim, mas e que é isso? 7-1.
7-1. Meu filho mais novo, Pedro, é repórter da Sport TV, e ele não assina Cortella, para não ser perseguido, assina Pedro Mota. E o Pedro estava lá no Mineirão, no dia do jogo Brasil e Alemanha, cobrindo o jogo no gramado. Aliás, ele teve a chance de cobrir vários jogos do Brasil no gramado, ver vários jogos do Brasil no gramado. Uma chance que só ele e o Fred tiveram, né, de ficar ali no campo. E é interessante, porque o Pedro disse, pai, o Brasil está em pânico. Mandou um SMS para mim, eu falei, é verdade. O mundo muda e muda com velocidade. Os pentacampeões do mundo, numa Copa no seu país, que não acontecia desde 1950, tomamos de 7. Você já imaginou? Não é à toa que a gente precisa lembrar. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Cuidado para não ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Como eu disse, havia uma comunidade no Orkut chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu dela fazia parte. Aliás, o Orkut, em 2011, tinha 55 milhões de seguidores. Olha só. A sobrevivência não é do mais forte, é do mais apto. E ele será forte se ele for apto. Não é que ele se for apto, ele será forte. Nesse sentido, a perenidade vem nisso. Essa comunidade, Eu Tenho Medo do Mesmo, eu participava dela. Não sei se chegaram a ver, porque Eu Tenho Medo do Mesmo. Ela era inspirada naquela placa que fica na porta de alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Imaginou, você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando, pronto para te pegar. Tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Não tem lugar marcado aqui, as pessoas sentaram onde desejaram. Se a gente voltasse para cá hoje à noite, é provável que você tentasse sentar onde você está agora. E se chega alguém aqui hoje à noite, a hora que você viesse, e alguém está sentado onde você está sentado agora, você não fala nada por educação. Mas você pensa, ué, o que ele está fazendo no meu lugar? Cuidado, na vida é preciso ter raízes e não âncoras. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. A raiz é aquilo que te alimenta, a âncora te imobiliza. A pessoa que tem âncora fica, no meu tempo. Se eu pudesse. O mercado não é mais como era, é óbvio. É a mesma coisa que eu, professor, dizer, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É claro que não são. Dizer isso é só sanidade mental. Doença é eu saber que não são os mesmos e dar aula do mesmo jeito que eu dava há 10 anos ou há 20. Eles ao conhecer Ayrton Senna, eles não imaginam que alguns de nós não tínhamos até há 10 anos, não tínhamos DVD, que quase ninguém mais tem, porque hoje você tem o serviço de streaming. Vários de nós aqui começamos a comprar aparelho de DVD em casa há 10 anos, em 2007. Até lá a gente quase não tinha, era caro demais. Onde você assistia filme até há 10 anos em casa? Num videocassete. Tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio. Um Sharp de 2 cabeças. Mais cabeça que a família toda. Aí veio o DVD. Quanto custa hoje o aparelho DVD? Nada. Há 10 anos o aparelho DVD custava R$700. Hoje você assina uma revista, ganha um aparelho DVD. Compra um caixa de banana, outro aparelho de DVD. Há 10 anos, se alguém dissesse, quem ficar aqui no Congresso da Bradilã até o final, vai haver o sorteio de um aparelho de DVD, ficava todo mundo. Falar isso agora não fica um. Aliás, a gente usa há 10 anos DVD, tem gente nesse auditório que não sabe usar ainda. Você quer assistir o filme em casa domingo, sabe o que você faz? Chama o teu guri, teu menino de 10 anos e fala assim, arruma essa porcaria aí para mim. Aí ele vai lá e põe e faz uma coisa cruel com você. Ele vai embora antes que acabe. Aí eles ficam olhando aquilo, falando, na hora que acaba, você fala, como é que será que faz isso aqui? Será que tem que rebobinar? Tem gente nesse auditório que pagou multa porque não rebobinou fita VHS. Atenção, você não está velho porque você rebobinou fita VHS. Você está velho se você deixou a cabeça lá, a prática lá. Se você ficou ancorado. O que o meu aluno assiste?
Por exemplo, meu aluno não assistiu Titanic, porque ele nasceu em 98, Titanic é de 97. Meu aluno não assistiu, você imaginar, Avatar. Ele era criancinha. Para muitos aqui, Avatar é um filme contemporâneo de agora. Você já imaginou? Você diz, ué, e o que isso tem com isso? Como é que eu dou aula para ele? Eu tenho que me preparar. Que música ele ouve? Que filme ele assiste? O que o emociona? Meu cliente, aluno, ele se emociona com o quê? Para isso eu tenho que me preparar. Por exemplo, eu cortei a lã, 42 anos de docência, palestra, e todo dia eu ouço música, sem exceção. Todo dia, das 5 às 5:30 da manhã, eu ouço música propositadamente. Como eu acordo às 4 horas da manhã há mais de 40 anos, inclusive porque eu entro no rádio 6:30, né, eu todo dia ouço música das 5 às 5:30 da manhã. O que eu ouço? O que o meu aluno ouve. Não ouço aquilo que eu gosto no já. Aquilo que eu gosto eu já ouço em outros horários. Ali eu ouço aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu não sei como é, que eu não entendo direito. Ontem, por exemplo, eu estava em Belo Horizonte, eu acordei 5 às 5:30 da manhã ouvindo One Direction. Meia hora. Hoje, meia hora ouvindo Lady Gaga. Paparazzi, Poker Face, Bad Romance, Alejandro, Telefone. Gosto de Lady Gaga? Começando a gostar. Tem que gostar? Não. O que eu tenho é que saber. O que ele ouve, qual filme ele assiste, o que é Game of Thrones, por que ele curte Harry Potter, por que o ano passado tem um menino de 16 anos comprou livro de 250, 300 páginas, enquanto a mãe dele ficava pintando mandala, desenhando num papel para colorir. Tem alguma coisa que eu preciso saber. Nesta hora, quero voltar a um ponto. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Eu tenho que ter raízes, não posso ter âncoras. Ah, mas o Brasil não é mais o mesmo. Claro que não. Ah, mas Cortella, pode deixar. Isso aí é bobagem. Faz 20 anos que eu estou no mercado. Cuidado com esse argumento. Não é porque você faz uma coisa há muito tempo que você está apto para fazer quando muda. Exemplo. Hoje de manhã, num hotel aqui em São Paulo, logo cedo, uma senhora na porta do hotel deu sinal para um táxi. O táxi parou. Ela entrou no banco de trás e falou, por favor, pela porta de trás, aeroporto de Congonhas. O taxista disse, pois não. E foi. Quando ele já estava chegando perto da 23 de maio, ela achou uma coisa engraçada. Falou, São Paulo o taxista fala tanto, ele está tão quieto. Acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida. Bateu nas costas dele para falar com ele. Ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou, o senhor me desculpe, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona, a senhora que me desculpe, sabe o que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou, ah, é? E o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista de um carro funerário. Certo? Cuidado com o tapinha nas costas. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos que você está apto a fazer. Ah, mas tudo é dirigir. Uma coisa é dirigir um táxi, outra um carro funerário. Uma coisa é fazer negócio no mundo do varejo, na área farmacêutica, em 2010, outra 2000, outra 2017. Com concorrência maior, com a chegada de novos jogadores no mercado, num mundo em que, de cada 3 seres humanos, um é chinês ou indiano. Num planeta que está tendo 1/3 de chineses e indianos. Povos milenares que têm 5.000 anos de história. E nós que temos 500, ficamos botando banca. Eles riem de nós. Além do que, não só chineses e indianos são povos milenares, como indianos. 95% deles são hinduístas. Isto é, acreditam em reencarnações sucessivas. Como é que você vende um PGBL para um reencarnacionista? Faz plano de carreira. Não deu nessa, dá na outra. Lembrando que o reencarnacionismo hinduísta é diverso do ocidental kardecista. Porque no kardecismo você reencarna num sistema de purificação para melhor. No hinduísmo você pode regredir. Você pode reencarnar numa barata, num rato, num torcedor de um time específico. Claro. O mundo muda e muda com velocidade. Qual que é o risco? Não é ficar antigo, é ficar velho.
Velho na prática. Para isso, é preciso algo decisivo. E eu quero aproveitar esses teus 6 minutos de desespero para pensar nessa ideia. Se mudar é complicado e acomodar é perecer, é necessário que você e eu não percamos a oportunidade de mudança quando precisa. Não sei se sabem, acho que sim. A palavra oportunidade veio do nome de um vento na antiguidade. Os romanos do passado gostavam de dar nomes aos ventos. Tal como nós no sul gostamos de dar nomes aos ventos. A gauchada chama de minuano, o vento frio que vem da Argentina, do sul. Chama de aragano, o vento mais quente que vem do norte da Argentina e assim por diante. E, claro, você sabe, os romanos gostavam de dar nomes aos ventos. E para eles, o vento mais importante na navegação, olha aqui na minha mão se você puder, era o vento que levava o navio em direção ao porto. O vento favorável. Esse vento que levava o navio em direção ao porto era chamado de obiportus. Obiportus, isto é, que leva ao porto. É daí que vem a palavra oportuno. É daí que vem a palavra oportunidade. Oportunidade é quando você pega o vento favorável. Isto é, quando você pega aquele vento que te conduz a um lugar que te dá alternativa. Porque portus em latim é porto ou porta. E o que é um porto ou uma porta? É uma saída. É o porto ou a porta que impede que a gente fique isolado. Quem aqui é filho de italiano como eu sabe que isola em italiano é ilha. Quando você está isolado, você está ilhado. Ilhado no negócio, ilhado no lucro, ilhado na competência, ilhado na qualidade. É o porto ou a porta que permite que a gente saia do isolamento. Por isso, o vento oportuno te leva à saída. E como é que é a saída em grego antigo? Você que estudou grego antigo. Isso que eu fiz é uma pergunta. Você sabe como é a saída em grego antigo? É até nome de livro bíblico. Êxodos. Êxodos, que gerou qual palavra em inglês, português, em latim? Exit. Que tem um duplo sentido, saída e sucesso. Porque o sucesso é achar uma saída. Saída para o negócio, saída para o mercado, saída para a competitividade, para a lucratividade. Uma saída para a economia. Por isso, da oportunidade ao êxito. E aí sabe bem aqui quem já navegou. O bom navegador não espera o vento, ele vai atrás. O bom navegador não aguarda, ele vai buscar. O bom navegador não tem como lema Zeca Pagodinho, que é uma delícia para o lazer, é bom demais para uma festa, mas é um perigo para o negócio, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. A trilha sonora de um bom navegador é o que um dia escreveu um grande paraibano lá de João Pessoa, que morou no Rio, hoje mora em São Paulo, foi Geraldo Vandré. Quando ele cantava, você lembra, quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Não espera acontecer, vai buscar. Ah, mas Cortella, o mercado não tem jeito. Os romanos diziam, a sorte segue a coragem. A sorte segue a coragem. Olha como esse cara tem sorte que eles estão vendendo, que eles têm a coragem. Coragem do quê? De buscar, de fazer. De ter algo que é audácia. Audácia. Não confunda audácia com aventura. Uma pessoa audaciosa é aquela que estuda, avalia, prepara e vai. Aventureiro é vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece, põe um X ao final de cada nome de empresa, depois a gente vê como é que fica. Aí fica em Bangu. Já imaginou? A audácia é diferente de aventura. Pense num brasileiro audacioso. Amir Klink. Todo ano ele pega o barquinho dele lá no litoral sul do Rio, Paraty 2. Vai para o Polo Sul, fica 3 meses e volta vivo. Mas ele já foi o ano passado, ele estuda de novo, ele vai atrás, ele sabe pode mudar. Coisas ele aprendeu, ele leva adiante. Isso é audácia. Tanto que ele volta vivo. Pense num brasileiro aventureiro. Infelizmente, um conterrâneo meu, aquele padre paranaense dos balões. Morreu, o corpo foi parar no Rio de Janeiro, com 2 aparelhos de GPS grudados no corpo, sem bateria. Aventureiro, não sabia o que estava fazendo. Aliás, falaram para ele, padre, não faça isso. Vai bater um vento amanhã, Antonina. O senhor vai ser desviado. Ele disse a frase dos tontos, que é, pode deixar, eu sei o que eu faço. Fala, mas padre, cuidado. O senhor pode ter algum problema. Eu não tenho medo. Aliás, ele disse, Deus falou comigo e disse que eu posso ir. Eu sou da área também de ciência da religião.
Na nossa área, a gente diz que enquanto você está falando com Deus, você está na área da teologia. Quando você acha que ele responde diretamente, é psiquiatria. O número de vezes que Deus parou para falar com alguém, não que você o acolheu, mas que ele parou para falar, não foi tão grande assim na história. Nessa hora, quero lembrar, nesse teu minuto e meio final, antes de qualquer coisa, mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Hoje, posse de Duarte da Costa como nosso segundo governador-geral, em 1531. Quero lembrar, o maior perigo no mundo como o nosso é você adotar como teu grande inspirador e patrono o Mendes Sá, nosso terceiro governador-geral. Lembre-se do Mendes Sá. Cuidado com o Mendes Sá. Um dia uma professora de História do Brasil estava dando aula sobre os governos gerais. Falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendes Sá, ela viu que tinha um aluno distraído lá no fundo. E para pegá-lo, claro, como a gente é capaz de fazer, virou e falou assim: Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele disse: fez o que pôde. Cuidado com Mendes Sá. Gente, está difícil o mercado, eu faço o que eu posso. Gente, nós precisamos criar maior competitividade. Eu faço o que eu posso. Gente, o varejo está... O que eu posso fazer? Cuidado. É preciso lembrar que há dois modos de dizer a frase. Uma, e aí eu vou concluindo, que é o modo desarmado, entristecido, acovardado, que é eu faço o que eu posso. O outro é eu faço o que eu posso. Isto é, não deixo de fazer o que pode ser feito. Há uma diferença entre eu faço o que eu posso e eu faço o que eu posso. Isto é, não deixo de fazer o que pode ser feito. Por isso, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer.